espero que vocês estejam bem, todos que estão aí nessa série Presença, Unção e Poder. Dando continuidade a essa série, estamos falando a base, a estrutura, que é a presença de Deus. A presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Primeira aula nós falamos sobre, de fato, o Pai. E agora nós vamos estar passando sobre o Filho e o Espírito Santo. A gente precisa entender que desde Gênesis a Apocalipse, quem estava aqui desenvolvendo as manifestações aqui na Terra foi o próprio Filho, o Verbo, e também o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui nas Escrituras a presença distinta e também Jesus revelando o Pai aqui na Terra, tá bom? O mistério oculto foi revelado aos santos, que de fato Cristo é a imagem do Deus invisível. Aleluia! E a gente pode ver ali desde já, que Jesus e o Espírito Santo, desde o início, estavam juntos, iniciaram juntos, criaram juntos e se movimentaram aqui na Terra juntos. Em Gênesis 1, capítulo 1, o verso 1 e 2, narra a palavra do Senhor dizendo assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Esse Deus não é o Pai, esse Deus é o Filho. E fala: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia! Porque nós entendemos que ali não era o Pai, mas sim o Filho. Porque o Filho e o Espírito, desde esse capítulo, estão trabalhando juntos, estão desenvolvendo juntos aquilo que o Pai quer revelar aqui na Terra. A gente vai ver mediante alguns versículos e você vai entender o que estou falando. Primeiro, eu quero falar aqui, de João 1, verso 1 ao 3, diz assim: no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. E o Verbo estava com Deus. Deus, agora está falando do Pai. O Verbo, Jesus, mas Deus, o Pai, está falando. Diz que ele estava com o Pai. E o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Está falando que ele estava com Deus e ele era Deus. Amém? Verso 2. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. Olha agora, entenda o que está acontecendo aqui nas Escrituras. Todas as coisas foram criadas por ele. De quem ele está falando? Ele está falando do Verbo. Então, quem disse assim: haja iluminares, haja, separem, haja luz, separa o firmamento. Quem disse? Quem criou? Jesus, o Filho. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João, ele traz essa clareza muito grande de Jesus, porque era um discípulo que conhecia Jesus, o mais íntimo de Jesus, ao qual escutava de fato o coração de Jesus. Então,
ele tem essa clareza de que foi ele que criou, mas ele estava com o Pai. E nós vamos ver por que esse versículo vai dizer que ele estava com Deus, com o Pai. Porque eu faço uma pergunta para você. Alguém já viu Deus? Se a gente perguntar, várias pessoas vão dizer sim. A gente pode relatar. Moisés disse que viu Deus face a face. Abraão disse que falou com Deus também. Jacó disse que lutou com Deus. Isaías viu, no ano que o rei Uzias morreu, Isaías diz que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E agora eu pergunto, de fato eles estavam vendo o Pai, Deus Pai? Ou eles estavam vendo o Filho? Essa é uma das maiores interrogações que tem dentro do coração de várias pessoas, para que a gente possa lidar com a presença de Deus Pai, Filho e Espírito, para saber como a gente, no momento que precisa, pede, busca e usa de fato o seu nome. Nós precisamos saber e distinguir. Os três são um, sim, mas eles têm características, funções diferentes para poder nos trazer benefícios, favor e graça. Amém? Por isso que nós precisamos saber da base. Essa é uma estrutura, uma base que eu estou te entregando. E agora eu novamente pergunto, alguém viu Deus? Desses que nós falamos em todas as Escrituras? Não. Não, ninguém nunca viu Deus Pai. 1 Timóteo, verso 6, capítulo 6, perdão, o verso 16 diz que o único que é imortal e habita em uma luz inacessível, a quem ninguém nunca viu. Aleluia. Orecaparana. E ninguém pode ver. Olha que algo. 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 16. O único que é imortal e que habita em uma luz inacessível, e a quem ninguém nunca viu e não pode ver. Aleluia. Eu já podia parar aqui essa hora. Aqui, de fato, como diz, matou toda a charada. O Senhor, Deus Pai, ninguém nunca viu e não pode ver. E Ele habita em uma luz inacessível. Inacessível fala que não pode ser acessado. É inacessível. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Oh, Rabashana. Aleluia. E por que fala que Deus vinha até Adão? Quem era que conversava com Adão? Jesus. Porque João diz que o Verbo estava com Deus. Então quer dizer que Deus também estava, o Filho estava na criação. Sim, estava o Filho, estava o Espírito, estava o Pai. Mas o Pai, Ele revelado no Filho. A presença do Filho revelava o Pai. Por isso que Ele estava com Deus. As Escrituras é bem clara em João capítulo 1, 18. Diz que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai o revelou. Aleluia. Olha para aí.
o Filho unigênito que o revelou o Pai. Por isso que o discípulo diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: há tanto tempo eu estou contigo, há tanto tempo, e você não me vê. Aleluia. Colossenses 1, 15 e 20 diz assim que ele de fato é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Aleluia, meu Deus, isso é palavra de vida. Há um poder de Deus nesse momento. Pois nele foram criadas todas as coisas. Em quem? Em Yeshua. Em Yeshua, Jesus, o Filho, no céu e na terra. As invisíveis, as visíveis, seja tronos, soberania, poderes, autoridades, foram criadas. Aleluia. Por meio dele, para ele. E ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. O princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus, o Pai, esse é o Pai, que nele habitasse toda a plenitude. Foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliassem consigo todas as coisas, tanto a que estão na terra, quanto a que estão no céu. Aleluia! Estabelecendo Shalom, ou paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Uau! Aleluia! Glória a Deus! Por isso, queridos, quando nós estamos buscando o Senhor, nós estamos buscando por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, vamos lá, existe uma organização em Deus, um padrão. O Filho revela o Pai. Aleluia! E o Espírito revela o Filho. Isso é algo muito maravilhoso. Quando nós estamos buscando o Senhor no ambiente, o Espírito Santo, ele revela Jesus para nós. Jesus, ele não vem porque ele está à direita, destra de Deus Pai. Ele vai descer um dia e vai reinar por 1000 anos. Vai governar. Mas quando nós adoramos ao nome dele, o Espírito Santo lhe representa na reunião. O Espírito Santo lhe representa aqui na terra, ungindo filhos de Deus Pai, no nome do seu Filho, e na autoridade e nos dons do Espírito Santo. Aleluia! Por isso que nós precisamos entender essa função do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a gente possa viver de fato, né, como tem que viver e desfrutar daquilo que precisa ser desfrutado. E muitas pessoas serão abençoadas, porque numa hora, no ambiente, no lugar, você vai saber quem acessar. Uma paternidade, uma autoridade no nome de Jesus, né? Um dom do Espírito, por meio de Cristo Jesus, tudo está por meio do Filho. Por isso que o Filho disse, haja luz, e o Espírito Santo, que é o mordomo do céu, o gerente das manifestações do céu. Ele é Deus, ele é Senhor também, e manifesta
aleluia, aqui na terra. Amém? E ele manifesta em você também. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele está em si, ele falando do Espírito Santo, que a gente sabe que o Espírito Santo, há um poder que opera em nós. O Espírito Santo não é um poder, é uma emanação do Espírito Santo, é o poder de Deus. É a emanação dele. Mas o Espírito Santo, de fato, é um Espírito. Como Deus é Espírito, como Yeshua também é. Nós podemos trazer isso, que ele é uma pessoa, tem sentimentos, tem vontades, tem desejo. Então, queridos, aprenda essa base, essa estrutura, para que você possa desfrutar de coisas sobrenaturais a partir da presença. Todas as coisas estão na presença. Seja dom, seja autoridade, seja unção, seja cura, seja milagre, seja salvação, seja fé, seja permanência, seja vida, seja saúde, seja riqueza, seja bênção. Tudo está na presença. Porque eu quero te ensinar sobre a base, porque muitas pessoas começaram certo e estão errados agora. Começaram certo e durante a caminhada começaram a perder a essência. E muitos começaram certo e terminaram errado. O Senhor quer que a gente seja usados, mas aprovados. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima aula. Shalom.